Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a vontade permissiva de Deus na opção que fizeram as duas tribos de Rúben e Gade, e depois a metade da tribo de Manassés levou carona também. Afinal de contas, qual foi a opção deles? Vontade permissiva é um termo de conhecimento geral no meio evangélico, que, no entanto, é criticado esse termo por alguns, pelo fato de ter uma contradição no próprio nome. Se é uma permissão, então não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas Deus também trabalha com permissão. Portanto, a gente estaria falando de permissão de Deus e não necessariamente de uma vontade. Mas esse termo já se generalizou, vontade permissiva de Deus. Em resumo, é o seguinte: Deus quer que você viva uma vida santa, pura, reta, seja fiel a Deus, pratique evangelização e tal. Mas você escolhe um outro caminho. Você quer trabalhar, estudar, investir na sua carreira. Não é o que Deus quer, em primeiro lugar. Mas Ele vai conceder a você a permissão, até mesmo por causa do livre-arbítrio. Ele vai permitir que você trabalhe assim bastante e que estude bastante, que não tenha tempo para as outras coisas. Ele vai permitir. Não é a vontade dele, mas ele vai permitir. E não vai deixar de abençoar você por causa disto. Porém, mais tarde você vai ver as consequências disso. Nos seus filhos que você não criou quando eram pequenos. Você vai ver a consequência disso na sua vida espiritual, que vai ficar morna. Você vai ver a consequência disso no ambiente à sua volta na igreja, porque você vai acabar se ligando às pessoas que são iguais a você e não às pessoas que são mais espirituais. Você vai ver a consequência disso, as consequências. Deus vai permitir, mas você vai ver as consequências. Eu estou falando da aplicação. E lá na origem, eu quero focalizar em Números no capítulo 32, o que aconteceu. Sob a liderança de Moisés, os israelitas venceram os povos da Transjordânia. Do lado do Jordão, depois de Edom, Moabe e Amon, vinham os amorreus, e ali Deus permitiu que Israel fizesse guerra a eles. Na verdade, eles fizeram guerra a Israel. E Deus, então, os entregou nas mãos de Israel, que os eliminou por completo. E a ordem de Deus é que eles destruíssem tudo o que havia: cultura, registros, imagens, monumentos, casas, tudo mais. Eles só levaram como despojo os animais, porque não sabiam falar e não traziam a cultura daqueles povos. No mais, eles destruíram tudo, e Deus mostrou: isto é didático para vocês. Vocês vão lembrar o que aconteceu aqui, é o que vocês terão que fazer lá quando passarem o Jordão, na terra que eu dou para vocês. Não essa daqui. Essa daqui foi um teste. Essa daqui foi uma experiência. A terra que eu dou para vocês é de lá, passando o Jordão para lá. As duas tribos pensaram, raciocinaram. É bom a gente lembrar que Rúben era a tribo primogênita, mas deixou de ser. Por ordem do Senhor, passou para José, e de José passou para os filhos, Manassés e Efraim. Deus colocou Efraim na frente de Manassés, e Efraim passou a ser a tribo primogênita de Israel. Por exemplo, quando o Jeroboão se rebelou, ele se instalou em Siquém. Ele se rebelou contra o Roboão e levou a maior parte do povo com ele.
E ele estabeleceu a capital dele em Siquém, que era a tribo de Efraim, a tribo primogênita. Inclusive, a tribo de Josué também. Josué era o líder e era da tribo primogênita de Efraim. E o Jeroboão também se instalou ali, em Siquém, e tornou a capital do Reino do Norte. Depois, com o pai do Acabe, ela se transferiu para Samaria e levou esse nome como herança do Semer, que tinha sido o dono daquele monte onde se instalaram como capital. Inicialmente, então, foi Efraim, a tribo de Efraim e a cidade de Siquém. O Rúben, por alguma razão, querendo talvez independência ou um destaque dos demais, não quis ficar junto com os outros. E então arranjou, junto com a outra tribo de Gade, um grupo que conversasse com Moisés, argumentando o seguinte: já que nós temos todo esse território aqui de Bazã, essa Transjordânia, Gileade, toda essa terra aqui, sob controle, sob domínio, e nós temos muito gado, por que você não permite que a gente fique aqui? Se você deixar, nós vamos ficar aqui, nem vamos possuir nada do outro lado. O Moisés pensou e disse: isso não é bom, vocês vão desfalcar a unidade. E não é bom, mas eu vou fazer uma proposta: se vocês passarem junto com os irmãos de vocês e guerrearem lá, e depois de todos os outros irmãos, todas as outras tribos possuírem a sua terra, se isso acontecer, vocês vão poder voltar e ficar do lado de cá. Eles combinaram, aceitaram. Os filhos de Maqui, filhos de Manassés, gostaram da ideia e quiseram levar carona também. Então foram juntos para lá, só que eles não tinham a terra já dominada, eles tiveram que lutar. Foram para lá, lutaram, tomaram posse, desapossaram os amorreus que havia lá e se instalaram mais no norte. Os filhos de Maqui, filhos de Manassés, se instalaram no norte e tiveram que lutar. Mas lutaram, Deus abençoou, eles ficaram lá na terra mais alta, o Planalto de Bazã, próximo ao Monte Hermon, hoje se chamam Colinas de Golã. Eles se instalaram ali, Manassés, levaram carona, mas só a metade da tribo, a outra metade ficou do outro lado do Jordão. Foi a tribo de onde veio o Gideão. Então isso ficou combinado. E as tribos de Rúben e Gade lutaram, com uma parte dos homens, de fato lutaram. Foi muito bom eles terem ido lutar, porque não levaram famílias, e eles tiveram muito tempo, disponibilidade para conquistar despojo. Eu acho que foram as duas tribos que mais levaram despojo nas lutas e guerras dentro da terra que Deus prometeu. E depois de 5 anos, a conquista já bem estabelecida, Moisés deu por terminada aquela fase e as tribos de Rúben e Gade voltaram para o seu lugar onde já estavam instalados. Eles já tinham construído currais, casas, as famílias já estavam lá, o gado já estava lá, e eles trouxeram mais despojo ainda, ouro, prata e muito gado, e ficaram felizes e satisfeitos. Será? Isso não era a vontade de Deus. Eles ficaram do outro lado com um filé mignon, digamos assim. Em termos de terra, eles ficaram com o que havia de melhor. Aquelas terras altas nos planaltos de Bazã, que recebiam do orvalho do Monte Hermon, era o que havia de melhor de terras, e eles ficaram com aquilo, gado. Porém, mais longe do tabernáculo, mais longe dos outros irmãos e mais longe da vontade de Deus.
E por fim, eles foram se afastando de Deus, se afastando, e foram as primeiras tribos a serem dominadas. Mas levou cerca de 800 anos para eles serem completamente eliminados. Talvez um pouco menos. Mas eles foram eliminados, foram os primeiros a serem eliminados pelos assírios. Sim, essas tribos transjordânicas que quiseram ficar do lado de lá foram as primeiras a se afastar de Deus e depois as primeiras a serem dizimadas pelos inimigos e sumirem, acabaram. Essas tribos acabaram. Eles foram os primeiros porque eles estavam longe da vontade de Deus. Lições ficam para nós a respeito disso. Vontade permissiva de Deus, eu sinto arrepio com esse termo. Eu não quero a vontade permissiva de Deus, eu quero a vontade plena de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E largo tudo e digo para Deus: Senhor, eu deixo tudo. Quando eu passei na faculdade, antigamente era sonho meu, eu disse: Deus, eu nem quero ir. O Senhor diz: você vai, mas me sirva lá dentro. Eu fui por direção de Deus, por vontade de Deus, não por meu desejo. Várias vezes Deus me sacudiu, eu disse: Senhor, se o Senhor quiser eu saio imediatamente. Depois entrei na grande empresa, maior empresa da América Latina, entrei contra a minha vontade, entrei querendo sair. Várias vezes eu coloquei tudo à disposição do Senhor, se o Senhor quiser eu saio logo. Fiquei 30 anos lá. Ao final, quando me aposentei, eu já tinha vontade de sair há muito tempo. E disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor usou isso aqui para me dar uma aposentadoria, para eu não me preocupar com o sustento. Agora eu vou me dedicar totalmente, somente à obra do Senhor. Eu quero a vontade de Deus. No casamento, aguardei como jovem mais de 5 anos sem namorar, esperando a direção de Deus. Não foi fácil, mas Deus me ajudou e viu meu coração. Eu quero a vontade de Deus e não só a permissão para fazer isso ou aquilo. Muita gente estabelece assim: Senhor, eu estou querendo comprar aquela casa, me abençoa para eu conseguir comprar aquela casa. Deus pode permitir. Seria, no linguajar de alguns, a vontade permissiva de Deus, no meu entendimento, a permissão de Deus para você fazer aquilo, não que fosse a vontade de Deus. Então há muitos crentes vivendo só na vontade permissiva de Deus. Mas eles estão firmes na igreja, do jeito deles, sem dar frutos, o que não é a vontade de Deus. Mas estão lá. Mas Deus está abençoando a eles assim? Sim, Deus está abençoando, mas não é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é ótima, boa, agradável, é perfeita, é o que Ele quer para você. Você está na vontade dEle ou você está fazendo a sua vontade com a permissão de Deus? Cuidado, isso tem consequências. Eu não vejo ninguém crescer espiritualmente vivendo só da permissão de Deus. Eu não vejo ninguém dar frutos vivendo só da permissão de Deus. Eu não vejo ninguém crescendo espiritualmente, cheio do Espírito e muito usado por Deus, vivendo só da permissão de Deus. Para onde vão todos esses que estão só na vontade permissiva de Deus? Eles vão encher a igreja só para contabilizar número e não vão produzir nada, não vão dar fruto. Você quer viver assim? Muitos estão vivendo assim. Mas Deus está me abençoando, eu estou na igreja, eu estou firme, Deus está me abençoando. Deus abençoa sempre, mas isto não é a vontade dele. É a permissão dele. Afinal de contas, você quer a vontade de Deus ou você quer só a permissão de Deus para continuar fazendo o que você quer fazer? Eu sempre lembro, vai ter consequências. Principalmente na eternidade vai ter consequências. Você está disposto a largar uma casa, seu emprego, sua carreira,
largar amigos, você está disposto a deixar tudo isso para fazer a vontade de Deus na sua vida? Comece a pensar nessas coisas.